O Tribunal Superior Eleitoral inclui em uma ação contra Bolsonaro o documento golpista que foi encontrado na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que está sendo chamada de minuta do golpe. O ministro Benedito Gonçalves deu prazo de 3 dias para que o ex-presidente se manifeste sobre o conteúdo do decreto inconstitucional que tinha o objetivo de criar um estado de defesa na corte. E Bolsonaro diz que o 8 de janeiro foi uma coisa inacreditável, mas defende o governo dele. O pessoal aprendeu o que é política, disse o ex-presidente para apoiadores lá na Flórida, nos Estados Unidos, onde está desde o final do ano. E disse, inclusive, que o povo aprendeu o que é a liberdade nesses 4 anos de governo Bolsonaro. O ministro está com o pé no acelerador, ele é ministro corregedor da Justiça Eleitoral, o Benedito Gonçalves, e está cuidando ali de 15 ações contra o Bolsonaro. Essas ações elas podem resultar na cassação dos direitos políticos do Bolsonaro, portanto, na decretação da sua inelegibilidade. O Bolsonaro ficaria 8 anos sem poder disputar eleições. E o ministro, numa evidência de que ele tem pressa, ele acatou rapidamente um pedido do PDT e incluiu esse documento, essa minuta do golpe, dentro da ação do PDT, deu 3 dias para o Bolsonaro se manifestar. Esses 3 dias vão começar a ser contados assim que o Bolsonaro ou a sua defesa for notificado, e ele vai ter que se manifestar. Se ele não se manifesta, ele dá ao ministro a chance de considerar que tem responsabilidade na elaboração dessa minuta. E o PDT argumentou, e o ministro concordou, que essa minuta de decreto, que, como a gente já informou, propunha instituir o estado de defesa para intervir no Tribunal Superior Eleitoral e anular a vitória do Lula, que essa minuta é a evidência do plano que o Bolsonaro tinha durante o processo eleitoral. O ministro concordou com a tese do partido, deu ali o prazo para o presidente se manifestar, não só o Bolsonaro, também o candidato a vice na chapa derrotada, o general Braga Neto, vai ter que se manifestar nesse mesmo prazo de 3 dias, e o Benedito pediu ao amigo dele, o Alexandre de Moraes, que preside o TSE e também é ministro do Supremo, e como ministro do Supremo conduz esse processo, esse inquérito que está investigando os atos de 8 de janeiro, o Benedito pediu que o Alexandre de Moraes compartilhe com o TSE a cópia dessa minuta de decreto golpista. A minuta tem 3 laudas e, obviamente, o Alexandre de Moraes vai atender. E há um detalhe que pode trazer alguma outra revelação que a gente ainda não tem, da qual a gente ainda não tem conhecimento, que o ministro Benedito ele pede ao Alexandre de Moraes que, além da minuta, que ele compartilhe com o TSE também outros fatos ou documentos que eventualmente tenham relação com a eleição presidencial do ano passado e que possam ter sido apreendidos lá nessa batida policial que a Polícia Federal realizou na casa do Anderson Torres. Vou colocar todo o esforço que eu puder em ajudar a construir uma alternativa a essa polarização, que não necessariamente será representada por mim. Existem tantas outras figuras políticas que poderão representá-la, mas acho que é importante para o país que a gente viabilize um caminho de moderação, de sensatez, né, de equilíbrio, que não significa falta de posicionamento. Muitas vezes isso foi confundido, e o PSDB foi atacado como sendo um partido do muro, né, de ficar em cima do muro. Nada tem a ver com ficar em cima do muro. Tem a ver com se colocar equidistante para conciliar posições divergentes num país diverso. A gente não pensa a mesma coisa dentro da família da gente. Como é que a gente vai exigir que 200 milhões de pessoas tenham uma mesma posição, ou se arvora dizer que um lado é certo e o outro é errado? Muita gente votou no Lula sem gostar do que o Lula propunha, mas porque não tolerava a permanência do Bolsonaro, e tantas pessoas
votaram no Bolsonaro sem concordar com ele, mas não admitindo o retorno do Lula por uma série de questões, seja pela corrupção, seja pelas questões econômicas ou tantos outros temas. A verdade é que muitos brasileiros foram às urnas insatisfeitos nessa última eleição. E a gente tem que ser capaz de mostrar, de constituir uma força moderada, né? Eu me coloco nesta posição ao centro de quem vê uma necessidade de conciliação com uma visão moderna da economia, que abra espaço para quem quer empreender, que tenha esse ambiente de negócio, que tenha responsabilidade com as contas públicas para gerar espaço para crescimento econômico, mas que reconhece a importância de num país com imensos abismos sociais como o nosso, uma ação proativa do governo na promoção da igualdade, na inclusão social, na proteção aos vulneráveis, que tem que ter intervenção em áreas socialmente fragilizadas, vulneráveis, para que elas sejam bem cuidadas e se dê oportunidade para quem precisa, né, não pode ficar para trás. Então, quer dizer, não dá para ficar escolhendo entre a esquerda que protege socialmente e a direita que cuida da economia. A gente tem que conciliar as duas coisas no nosso país. E eu torço que sejamos capazes. Acho que é possível, sim, em 4 anos, a gente mostrar alternativas ao país. Obteve decisão judicial lá em Belo Horizonte para obstruir via na frente do quartel. E o Alexandre de Moraes cassou essa medida judicial e encrencou esse Esdras dos Santos. Atravessou ali algumas complicações judiciais no caminho dele. Ele agora alega que é um pobrezinho, não tem dinheiro nem para pagar um advogado. E aí só falta agora a gente bancar, né, Josias? Agora falta, assim, a gente bancar a defesa dessas pessoas que fizeram isso. É uma piada, Fabiola. Eles precisam ser incluídos. Esse Esdras eu acho que não foi incluído ainda, mas precisa ser incluído naquele processo em que a AGU já fez um pedido. Agora o Augusto Aras, que virou um ex-Aras, também está litigando a mais não poder. Ele também está objetivando a invasão das contas desses bolsonaristas para que eles paguem pelos estragos que foram feitos em Brasília, né? E não tem dúvida, esse personagem ele tem que ser tratado como ele de fato é. É um personagem ridículo. E essa atitude de pedir que o Estado pague a sua defesa mostra que o ridículo, se não for desmontado rapidamente, produz prejuízos. Não é razoável que o brasileiro, com tantas dificuldades, paga os seus impostos para financiar esse tipo de aberração, né? Qual